Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nesse instante, eu evoco a figura amorosa do nosso Mestre para que ele permita que os amigos espirituais possam nos envolver, para que sejamos instrumentos do seu amor e da sua paz. A nossa diretora de comunicação lá do GEB, né? O Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, que abriga a nossa querida TV Nova Luz, a nossa querida diretora da comunicação me ligou e disse: Leila, gostaria muito que você fizesse a palestra sobre a vida. Aí eu disse assim, pois não, o que você quer que eu aborde? Porque eu entendi logo que esse mês de setembro é o mês amarelo, né? O mês em que a gente quer valorizar a vida, porque muitos dos nossos irmãos, por não compreenderem a grandeza da vida, às vezes retorna à pátria espiritual mais cedo através do suicídio. Então, nós gostamos do tema para falar de vida, e ela disse assim: o tema é viver é a melhor opção. E aí nós duas rimos, porque eu disse para ela: é a única, né, minha irmã? É a única e melhor opção. Aí ela disse: sim, mas os nossos irmãos nem todos sabem que é a única opção. Por que que nós estamos na vida? E por que somos obrigados a vivê-la, né? Assim, porque dá vontade de dizer, não quero mais, estou muito cansada, como disse o poeta Francisco Otaviano: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Sim, eu também acho. Então foi uma sombra, né? Como o mito da caverna de Platão, né? Que a gente vive num teatro de sombras. Se a gente imaginar que a vida é só esta aqui, do berço ao túmulo, nós vivemos uma vida de sombras, porque sofremos por quê? Qual é a necessidade desse sofrimento se nós não podemos acabar com a nossa vida? A gente pensa que ao acabar a vida, a gente pode acabar com o sofrimento, mas é um equívoco, meus irmãos, porque o que pode acabar com o sofrimento é viver, né, cumprindo toda essa trajetória que nós precisamos cumprir para renascermos na verdadeira vida, que é a dimensão espiritual. Então você pode perguntar assim: então é melhor eu ir rápido para lá? Não é não. Não se engane, não é não. Porque você ir rápido para lá, você perde a oportunidade do rejuvenescimento espiritual. Leon Denis, esse grande seguidor e continuador de Allan Kardec, ele diz assim que a encarnação é uma oportunidade de iluminação desse corpo espiritual, porque o que morre aqui na Terra é o corpo físico que nós devolvemos à Terra. A alma ascende, ou seja, a alma continua a sua jornada na dimensão espiritual. Mas vamos partir pelo começo, vamos começar do começo, como diz o mineiro, né? Vamos começar do começo, tá? Nessa prosa aqui, porque essa prosa tem mais de metro, né? Adoro Minas Gerais, morei 22 anos em Minas, né? Então ainda tem esse sotaquezinho mineiro, embora não seja mineira, mas o meu pai o era, né? Meu pai era mineiro. Enfim, vamos começar do começo essa prosa. Primeiro, vamos lembrar de Descartes, que ele ficou inquieto, né? Dizendo: eu posso duvidar se eu fui realmente criado por Deus, eu posso duvidar que eu estou conversando aqui com vocês, pode ser uma alucinação da minha mente, pode ser um delírio, eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar
da minha dúvida. Eu não posso duvidar que eu estou duvidando. Então ele fez aquela célebre frase: penso, logo eu existo, né? Então, assim, cogito ergo sum, uma frase em latim que entrou para a história. E é verdade, meus irmãos. Eu existo, você existe, nós estamos aqui agora. Agora, a grande questão é por que que nós estamos aqui e agora? Existe realmente Deus? O que é, não? Que é Deus? Né? A gente pergunta, que é Deus? E os grandes cientistas respondem. Stephen Hawking, que é esse grande cientista que ocupa hoje a cadeira de Isaac Newton, maior físico de todos os tempos, depois de Isaac Newton, ele diz: eu não duvido da existência de Deus. Eu levarei toda a minha existência procurando o pensamento de Deus, qual é a lógica de Deus. Porque às vezes essa lógica a gente não chega a compreender a lógica divina, né? Por que que uns têm tanta vida, têm tanta coisa e outros são deficientes de muitas coisas? Por que que a vida é assim diferenciada, aparentemente tão injusta? Aparentemente tão injusta. Então, Deus, que nos criou simples e ignorante, é a causa primeira de todas as coisas. O nosso princípio é aí. Aí você fala: ah, mas eu não entendo Deus. Mas quem é que entende? Quem é que entende o pensamento de Deus? Nós não entendemos, mas nós podemos perceber a inteligência suprema do universo. Tudo é muito inteligente, tudo tem essa abundância. Por isso é que Jesus disse: vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus falou: como que um morto pode enterrar outro morto, né? O que Jesus quis dizer naquele momento para aquele homem que chegou perto dele e perguntou: mestre, eu vou segui-lo, mas primeiro eu preciso enterrar o meu pai. E Jesus respondeu daquela forma naquele momento, porque era o momento do aprendizado ocasional, aprendizado pedagógico. Não se preocupe, meu irmão. Na dimensão espiritual existem muitos chamados mortos, né? Que vão se ocupar de receber o seu amigo que está retornando. O seu pai será recebido na dimensão espiritual. Por isso ele falou: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Porque na dimensão espiritual, a dimensão mais ampla da vida, nós chamamos de mortos. Quando a gente vai para a dimensão espiritual, a gente vai mais vivo do que nunca. Por isso Jesus falou: vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O que é abundância? É grande quantidade, é fartura, vida em fartura. Mas se a gente está tão fracozinho, está tão mal alimentado, está tão mal amado, como que nós teremos vida em abundância? E aí nós temos que refletir sobre isso, porque ao estarmos na Terra, nós recebemos, para estarmos aqui, nós recebemos aquele corpo espiritual que não morre, um revestimento para a nossa alma, né? Que é uma porção retirada desse fluido cósmico universal, onde a vida é abundante. Deus retira um bocado dessa vida em abundância, coloca em torno da nossa alma, para que a nossa alma possa peregrinar por todo o universo. Então, nós temos um corpo ao nascer, ao sermos criados, nós recebemos um corpo espiritual de Deus, que os espíritos chamaram de perispírito, onde esse corpo nos permite absorver os elementos materiais do globo onde vamos habitar.
Aí está o pulo do gato, o segredo de tudo, o mistério da vida, digamos assim. Porque o que nós vamos devolver à terra e que vai ficar lá nos cemitérios ou vai ser cremado é o corpo físico que nós recebemos dos nossos pais, né? Assim, recebemos uma herança genética dos nossos pais, um corpo que nos permite viver algum tempo na Terra. E se a gente observar bem, né, o homem, o ser humano, o ser mais inteligente da criação, que é capaz de mudar tudo e tem mudado todo o planeta, muitas vezes tratando mal o planeta, tem uma vida muito curta. Porque nós recebemos fluidos vitais, segundo os espíritos nos dizem, para viver 120 anos. E por que que não conseguimos viver 120 anos? Porque nós não sabemos lidar com os fluidos vitais recebidos. A gente gasta fluido vital demais quando nós perdemos tempo reclamando, chorando, em vez de buscar compreender todas as situações da vida, a gente prefere reclamar, amaldiçoar, ficar apegado ao nosso ego, porque existe uma diferença entre a alma e a personalidade. A personalidade é esse corpo físico que nós vestimos nessa existência. Então, Leila Brandão é uma persona, né? Persona vem da palavra grega, quer dizer máscara. Leila é essa persona, mas essa não sou eu. Essa persona eu vou devolver à terra, claro, ninguém fica. Não adianta querer antecipar o retorno, porque é bobagem. Porque você perde a oportunidade de se auto-iluminar. Cada existência na Terra nos permite um rejuvenescimento. Falamos isso no início, né? Se não falamos, estamos falando agora. Nós nos rejuvenescemos quando nós estamos na Terra, embora o nosso corpo envelheça, né? Que a velhice é cruel, tá, gente? A gente vai caindo tudo. Tem gente que não suporta a velhice, mas é melhor a velhice do que morrer. Porque morrer é ruim? Não. Morrer é o nosso destino, ninguém vai ficar. Às vezes as pessoas usam essa lógica. Ah, já que eu vou morrer mesmo, por que eu não antecipo e não vou logo para a dimensão espiritual? Porque ao antecipar o seu retorno, você perde a oportunidade da autoiluminação que o contato com o outro lhe permite. Nós estamos aqui numa grande escola e tudo na nossa vida é aprendizado e é transitório. Aí você pode estar perguntando, e você tem como provar que a vida continua? Assim, eu tenho. Eu, médium, tenho como provar, porque eu já tive muitas recordações de vidas anteriores a essa. Agora, se você não é médium e também não quer buscar saber, porque dentro de nós mesmos, presta atenção no que eu vou falar, dentro de nós mesmos, nós temos todas as personalidades que nós movimentamos no passado. São os nossos fantasmas íntimos, que Stanislav Grof chamou de ursos poderosos da nossa psique. Quem é esse Stanislav Grof? É um grande cientista, um grande pesquisador da alma humana, como eu vou citar aqui para você alguns que nos deram a certeza da continuidade da vida. O Dr. Ian Stevenson, que viveu de 1918 e desencarnou em 2007, um grande pesquisador americano que foi chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele trabalhou durante 38 anos
pesquisando e arquivando mais de 2.600 casos de pessoas que disseram recordar de vidas anteriores e que ele não ficava só na palavra da pessoa, como eu estou dizendo para vocês, não. Ele provou, ele ia lá buscar aquela personalidade que muitas vezes uma criança dizia, eu vivi no tal povoado, eu tive tal pai, tal mãe, e muitas vezes ele encontrava essas pessoas ainda com vida para comprovar o depoimento que a criança estava dizendo. Isso é uma coisa muito linda, meus irmãos. Eu também comprovei isso. Eu escrevi um livro, A Memória e o Dom, onde eu coloco as 5 últimas ou 4 últimas reencarnações que eu tive recordação. Aí você pode dizer para mim assim, é fantasia da sua mente. Pode ser uma fantasia da minha mente, mas é uma fantasia bastante convincente para mim, que a partir de ter buscado essas respostas dentro de mim, me tornou mais forte e mais jovem. Porque cada encarnação, vou repetir, diz o grande mestre Leon Denis, rejuvenesce a sua alma. Quando você rejuvenesce a sua alma, o seu físico transborda de vida. Tem muita vida o seu corpo físico, porque a sua alma está ficando renovada. Então, esse médico cita esses 2.600 casos de várias pessoas que tiveram lembranças de vidas de uma forma impressionante, com nitidez de fatos e situações vividas, assim como de nome de pessoas e cidade. Outro pesquisador, o professor indiano Hemendra Nath Banerjee, que viveu de 1929 a 1985, foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. Ele tem 3.000 casos catalogados de pessoas que viveram em vidas anteriores e tiveram recordação disso. O próprio Siddhartha Gautama, o famosíssimo Buda, que quer dizer o iluminado, ele recordou de 120 reencarnações que ele teve e colocou naqueles arquinhos, assim, aquelas bolinhas no seu chapéu. Ele aparece com aqueles arquinhos, dizendo que até a consciência de Buda, ele teve 120 reencarnações. Procure saber, meus irmãos. Se informem disso. O sofrimento, nós não fomos criados para a dor e o sofrimento, como Francisco Otaviano declamou muito bem, escreveu aqueles versos, né, que a gente não passa por esta vida em brancas nuvens. Claro que não. Porque a dor nos ensina a escolher melhor. A dor aprimora a nossa alma, porque a dor é resultado das nossas escolhas, né? Das nossas escolhas equivocadas. Porque nós sabemos hoje que nós estamos na Terra não por acaso, e nós viemos cumprindo uma missão. Ninguém vem a passeio na Terra, não. E na classificação dos mundos habitados, a Terra está na 2ª categoria. São cinco categorias. Ó que eu vou revelar para vocês. A primeira categoria são os mundos primitivos. Ainda existem aí pela nossa galáxia mundos naquela época da pedra lascada, que o homem era muito próximo, assim, ainda tinha pelos no corpo, era um mundo primitivo mesmo. Se você estuda na história a evolução do homem sapiens, depois sapiens, você vai ver que até fisicamente este homem mudou. Então, existem mundos
primitivos, que nós já fomos, o mundo de expiações e provas, que é o mundo em que nós estamos habitando agora, porque é muito próximo ainda do mundo primitivo, é mais próximo da animalidade do que da angelitude. Então, nós estamos na segunda categoria dos mundos habitados. Então, a dor acontece mesmo. Você pode dizer assim, ah, mas você aí, você não sofre, né? Você tem uma casa bonita, tem um carro, tem roupa bonita, você não sofre. É? Só existe sofrimento físico, você acha? Só sofre os que estão doentes? E os que têm anemia da alma, como diz muito bem Leon Denis? Anemia intelectual, anemia espiritual, né? Que é a anemia da alma, que você entra num processo de depressão. É um sofrimento horroroso a depressão, nós sabemos disso. 10% da nossa população passa por esse processo. Mas por que sofre de depressão? Aí aquele doutor Andrew Solomon, especialista em depressão, ele diz, porque acredita numa falsa lógica. Qual é a falsa lógica? É aquela história, ninguém me ama, ninguém me quer, sou rejeitado, não sirvo para nada, melhor eu sair da vida. Isso é uma falsa lógica, porque essa lógica, ela por si só, ela não existe. Porque se fosse assim, as pessoas não teriam esses exemplos de superação, de pessoas que nascem sem braços, sem pernas, se tornam um cantor com uma voz admirável. A gente vê grandes exemplos de superação. Então, na verdade, nós somos muito amados por Deus e constitui uma ingratidão muito grande reclamar da presente existência, porque a vida tem noção de continuidade. O que nos falta no presente, diz a grande mentora espiritual Joana, nós malbaratamos no passado. Se nessa vida presente o sofrimento está muito grande, a dor está muito grande, paciência, meu irmão, vai passar, tudo vai passar. Se você perdeu o emprego, se você está desanimado, se você perdeu seu filho, tem tanta dor. Este mundo é ainda de expiações e provas, mas se nós soubermos perseverar até o fim, vencer cada desafio um por dia, nós vamos, ao retornarmos para a dimensão espiritual, receber os frutos, né? Receber os aplausos dessa força, desse campeonato, desse desafio que nós colocamos para nós mesmos. Porque a nossa vida na Terra, a nossa vida de hoje, é uma escolha nossa. Você pode até estar se perguntando, mas que louco, eu sou louco de escolher passar tanta penúria, de passar tanta dificuldade, de passar tanta rejeição. Eu sou louco de escolher isso, por que eu não escolhi nascer em berço de ouro, né? Nascer com as facilidades do mundo, com todo mundo à minha volta me servindo, porque o desejo de poder, né, na nossa vida é muito grande. Os 3 desejos que nós temos, segundo a Cabala, você vê que a Cabala foi o livro que o primeiro cabalista dizem que foi Abraão, e depois Moisés. A Cabala, que era chamada de Zohar, né, Zohar, tem aqueles ensinamentos dizendo sobre essa necessidade de nós compreendermos a grandeza da vida, a vida em abundância. Veja bem a abundância de estrelas que tem no céu, bilhões e bilhões de estrelas, bilhões de moradas, né? Por isso Jesus falou, a casa do meu pai tem muitas moradas.
Na casa do meu Pai tem muitas moradas, o universo todo, são milhares de mundos habitados, e nós não temos condições ainda de compreender, por conta do nosso nível evolutivo. Mas pelo fato de nós não compreendermos, não quer dizer que não exista. Basta nós procurarmos compreender. Por isso Jesus falou: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Mas não é reclamando, ficar sentado sobre o seu comodismo, sobre o seu egoísmo, que nós vamos entender a grandeza da vida. Imagina, o nosso corpo tem bilhões de células. No livro A Loucura sobre o Novo Prisma, Dr. Bezerra de Menezes, que é um mentor da causa espírita, grande médico que morou aqui no Rio de Janeiro, cearense, veio para o Rio para estudar medicina, para vencer na vida, e realmente venceu. Ele escreveu um livro, A Loucura sobre o Novo Prisma, porque ele constatou que existe a loucura, que é uma deficiência da nossa mente. Nós nascemos com um processo de sinapses no cérebro, eu não saberia explicar, mas nascemos com um prejuízo cerebral que nós, certamente, usamos mal no passado, porque a vida tem noção de continuidade. Já provei para você que Deus, né, se patenteia pelo tudo inteligente, pelo universo inteligente. Então, é a inteligência suprema do universo. Há que ter alguém que criou tudo isso, que nós ainda não compreendemos. E como diz Stephen Hawking, que ele gostaria de entender a lógica de Deus, e ele levaria toda a sua existência buscando a lógica divina. E ele está buscando, mesmo na dimensão espiritual agora, que ele já foi, né? Ele certamente está buscando compreender essa matemática divina. Mas nós, através da nossa inteligência, a gente já pode compreender que essa inteligência se manifesta em tudo. E Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro, ele procurando entender a loucura, que é uma desorganização cerebral, e a loucura pelos espíritos, pela influência dos espíritos, ele escreveu esse livro, A Loucura sobre o Novo Prisma. Porque aí ele fala nesse livro, que é assim impressionante, que os estudiosos do corpo humano, eles já testaram, né, já comprovaram que o nosso corpo se renova totalmente a cada 7 anos. 7 vezes 5 com 2, 7. A cada 7 anos, o nosso corpo é todo renovado, todas as células, todas as moléculas, todos os átomos do nosso corpo são renovados. Então ele diz, se nós acreditarmos que o homem foi feito na hora do nascer e ao morrer ele já é um outro homem, claro, e se ele se renova, esse corpo físico se renova a cada 7 anos, então a cada 7 anos o homem teria uma personalidade diferente, ele seria uma outra pessoa. Tem um cunho de verdade, porque de 7 em 7 anos a gente vai mudando tudo mesmo. Até 7 anos nós somos totalmente dependentes dos nossos pais, dos 7 aos 14 anos vem a memória de vidas anteriores em forma de impulso. Então os impulsos vêm e às vezes a gente vê um filho e diz assim, menino, esse menino é tão diferente, esse menino é tão diferente, nem parece meu filho, porque nós não somos donos dos filhos. Cada individualidade tem a sua trajetória. Então o Dr. Bezerra diz assim, se a cada 7 anos nós somos diferentes, com 21 anos, nós já estamos fisicamente diferentes, totalmente diferentes, né?
Põe mais 7 anos aí, com 28 anos já chega, já é uma, talvez tenha chegado à maturidade, né? A maturidade se evidencia quando a pessoa se autossustenta, né? Quando ela tem o próprio emprego. Aí põe mais 7 anos aí, mais 7. Eu que não vou dizer a quantidade de 7 que eu tenho, mas a verdade é que nós vamos mudando todos os dias, tudo vai se renovando no nosso corpo físico até nós entregarmos à Terra este corpo biológico. Mas esse corpo biológico, ele nos ajuda a evoluir a nossa alma imortal, porque aqui, como nós já falamos, é uma grande escola. De modo, meus irmãos, que, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, não vamos abrir a nossa mente para essa loucura espiritual, que é a influência dos espíritos na nossa vida, porque os espíritos influenciam muito a nossa vida, pelo pensamento, através do nosso pensamento. O pensamento é uma coisa grandiosa. Ninguém pode colocar ponto final no nosso pensar. Você pode estar super aprisionado no seu corpo, mas o seu pensamento está livre. E como nós estávamos falando, o homem é um ser tão extraordinário, o ser humano, que ele, comparado com os outros animais, ele vive muito pouco na Terra. Desse pouco que nós vivemos, como nós recebemos fluido vital para viver 120 anos, digamos que a gente alcança essa idade, os 120 anos. E tem algumas exceções que já alcançaram, né, essa idade, mas não da forma que nós gostaríamos. Porque nós gostaríamos de alcançar 120 anos lúcidos, caminhando, sendo ainda produtivo, né? Que toda produção, a nossa produção mental, ninguém põe em ponto final. Você pode estar totalmente imobilizado pela sua velhice e, no entanto, está sendo produtivo mentalmente. Quando você faz uma oração, quando você abre frestas da sua mente para entrar em contato com a dimensão espiritual, você vai continuar sempre produtivo, porque você é um filho de Deus, não é assim? Mas, ainda que nós consigamos viver 120 anos, 30% nós passamos dormindo, porque nós temos que dormir. 120 dividido por 3 dá 40. Então, 40 anos nós temos que passar dormindo. Agora, eu te pergunto, por que nós precisamos dormir? Exatamente porque nós não pertencemos a este mundo só. Nós pertencemos a todos os mundos criados pelo nosso Pai Celestial. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Então, nós pertencemos a todos os mundos habitáveis. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque na Revista Espírita de 1858, março de 1858, Kardec coloca um artigo, é maravilhoso, para quem tem dúvida se existem seres nos outros planetas, veja lá a entrevista, o artigo que Leon Denis escreve sobre a comunicação de Mozart com a médium Hermine Dufour. Pesquise, meus irmãos, vá buscar a resposta, não fica aí parado pensando em bobagem, não. Ah, eu estou aprisionada, não posso fazer nada, eu quero minha vida de antes. A vida é daqui para frente. Essa pandemia, todos nós já sabemos que é um desafio para a inteligência humana. Quantas pessoas estão hoje mergulhados aí nos seus laboratórios buscando uma vacina? Lembra da peste espanhola, que foi a gripe espanhola, né, chamada peste negra, que dizimou 50 milhões de pessoas? Naquela época não tinha nem penicilina.
O homem não tinha televisão, muito mal tinha uma iluminação deficiente. Então, veja bem a dificuldade que este mundo já passou e quantas conquistas a nossa inteligência já nos permitiu. Então, hoje nós estamos aprisionados? Sim, estamos, porque nós não queremos pegar um vírus, um inimigo invisível, que a gente nem sabe que dano que vai ocorrer no nosso organismo. Muitos estão pegando e passando sem problema, né? Passando pela gripe sem problema. Mas nós não podemos correr o risco de antecipar o nosso retorno na Terra. Por imprudência, não. Nós temos que ir no momento certo. Porque no momento certo, quando nós formos, os amigos espirituais estarão lá nos aguardando, porque a nossa vida é em múltiplas dimensões, tem várias dimensões de acordo com o nosso estágio evolutivo. E temos várias escolas pelo mundo afora para o nosso aprendizado. Nós não vamos morrer. Foi para isso que Jesus veio. Presta atenção, meu irmão. Jesus veio comprovar que a vida continua. Por isso que ele diz que veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Porque a hora que a gente aprender a lidar com esses fluidos vitais, com a nossa organização física, poder olhar para dentro, ver que nós temos múltiplas personalidades dentro de nós, e cada uma dessas personalidades que movimentamos no passado nos ajudou a nos tornar essa personalidade que nós somos hoje, cheia de defeito, tá certo? Não é com aquele corpo que nós gostaríamos, nem com aquele cabelo que nós gostaríamos, nem com aquelas pessoas que nós gostaríamos. Tem todo esse desafio para a gente aceitar a própria realidade e o mundo como está. Podemos fazer alguma coisa, meus irmãos, para melhorar esse mundo. E quando a gente dorme, né, é porque a gente liberta a nossa alma. Então vamos dormir mais. Se você está muito cansado da vida acordado, procura relaxar e conquistar um sono gostoso, onde você possa reunir na dimensão espiritual com os amigos que te amam de verdade e que não puderam reencarnar junto com você, porque você pediu, presta atenção, você pediu para vir desta forma com essas pessoas. Por isso os espíritos afirmam e podem acreditar, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Então vamos cumprir a nossa missão na Terra, como diz Allan Kardec, nessas 3 dimensões. A missão com você mesmo, progredir, trabalhar o seu progresso pessoal através do estudo, da meditação, honrar a sua família, o seu pai e a sua mãe, que trabalharam tanto para te dar a vida. Aí você diz assim, mas que vida ruim que eles me deram, essa minha mãe não é boa, meu pai não é bom, mas foi o melhor que você pôde ter. É duro dizer isso, né? Mas é verdade. Honre isso tudo aí, faça melhorar tudo, peça ajuda espiritual, os espíritos estão aí para nos ajudar, essa força da natureza. E a outra dimensão é a dimensão social. Quanto mais caridade nós fazemos, a gente movimenta a energia do bem no nosso organismo, a gente cria um círculo virtuoso de amor. E quando a gente faz circular essa energia, nós nos tornamos muito fortes, muito poderosos. Não perca mais tempo reclamando, nem pensando bobagem, nem dando vazão a essas ideias, essa falsa lógica, como diz o Dr. Andrew Solomon.
que escreveu O Demônio do Meio-Dia, que são essas ideias que chegam de todos os lados, que ficam nos atormentando, né? Esses fantasmas íntimos também, que a gente precisa doutriná-los. Muitos deles que nós trouxemos do passado fizeram muita burrada, e agora a gente precisa consertar. Às vezes, quando eu estou com assédio assim, de espíritos que vêm me dizer coisas, eu falo, meu irmão, nem vem que não tem. Nem vem, porque eu estou numa outra direção. Tenho outra meta hoje. Chega de equívocos do passado. Vamos encharcar a nossa mente de coisa boa. E para terminar, como as pessoas gostam que eu canto, eu lembrei de uma música muito bonitinha, que é do... Como é que é o nome do autor? É Paulo Vanzolini, mas quem canta é a Clara Nunes. Então, para mim, a música é da Clara Nunes, né? Que ela diz assim: chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Desculpa a desafinação, que eu ando numa rouquidão de um monte, essa secura que está nos envolvendo, né? E a idade, a idade já fica pesando, mas a música é assim: chorei, lararara, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que ninguém lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É isso que nós temos que fazer, tá? A vida é grandiosa demais. Nós demos muito trabalho para estarmos aqui reencarnados. Muito trabalho, muito planejamento na dimensão espiritual para estarmos aqui. Meu irmão, você que está pensando aí bobagem, que não gosta da sua vida, que tem sofrido tanto, acredite, acredite em Jesus. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Nada é definitivo nessa vida. É tudo transitório. A única coisa definitiva é a nossa alma imortal. Não amealheis os tesouros, que as traças corroem. Os ladrões roubam e as traças corroem. Amealheis os tesouros da alma, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não vos inquieteis em perguntar: o que comerei, o que beberei, o que vestirei? Não vale mais o corpo do que as vestes? Não vale mais a alma do que o alimento? Olhai os pássaros dos céus, não abastecem celeiro, e, no entanto, o nosso Pai Celestial os alimenta. Olhai os lírios dos campos, não fiam, não centeiam, e, no entanto, nem Salomão, aquele grande rei, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se o nosso Pai Celestial veste com tamanha beleza as ervas que hoje estão no campo e amanhã serão lançadas na fornalha, quem dera a vós, que sois os seus filhos diletos. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça,
que tudo mais lhe será dado por acréscimo. Muita paz para todos, meus irmãos. Nunca, nunca reclame da sua vida, muito menos antecipe o seu retorno. Eu sei que lá no mundo espiritual, mesmo os que são ingratos nesse nível, terão novas oportunidades. Mas não escreva mais sofrimento do que nós já temos. Unamos as nossas mãos e digamos: muito obrigado, Senhor, por esta vida, a vida plena em abundância. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe.